BrisaNet, levando o mundo até você. Aniversário Mateus, um show de economia pra você. Odontoarte, planos odontológicos. Unimed Ceará, cuidar bem é cuidar do nosso interior. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Luz do Saber, há 25 anos vivendo e aprendendo. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Super pra você, o supermercado da sua família. Elite Veículos, acelerando o seu sonho. No último domingo, 18 de setembro, tivemos no estádio Carneirão as semifinais da Copa Viana Filho, com 6 jogos. O JL Recreativo enfrentou a equipe do Náutico das Caraíbas e venceu pelo placar de 2-0 com 2 gols de Churrasco, assim se classificando para a grande finalíssima da Copa Viana Filho. No segundo jogo, a equipe do Cruzeiro da Betânia enfrentou o Náutico das Caraíbas e empatou no tempo normal em 1-1. Nas penalidades, o Cruzeiro venceu pelo placar de 2-1. Na categoria principal, no terceiro jogo da tarde, a equipe do Ceará do Recreio enfrentou o Náutico das Caraíbas e venceu pelo placar de 2-1. E o Náutico das Caraíbas, que levou 3 equipes para as semifinais, acabou sendo eliminado nas 3 categorias. No quarto jogo, a equipe do Cruzeiro da Betânia enfrentou a equipe do São José na categoria Sub-18. No tempo normal ficou no empate sem gols, 0-0. Nas penalidades, a equipe do São José venceu pelo placar de 2-1. Na categoria aspirante, a equipe do Paraná do Jardim Norte 1 enfrentou o Flamengo de Belo Monte. No tempo normal ficou no empate em 1-1. Nas penalidades, a equipe do Paraná venceu pelo placar de 3-2. No jogo principal, a equipe do Uruquê enfrentou o Itacoatiara do Encantado e a equipe do Encantado venceu pelo placar de 1-0, se classificando para a grande final. Agora é papo de final. Na categoria Sub-18, vamos ter um grande jogo entre JL Recreativo contra a equipe do São José. Até aqui, as duas equipes jogaram 8 vezes. O JL Recreativo começou na primeira fase jogando contra a equipe do Olho d'Água, vencendo pelo placar de 2-0. Na segunda rodada, enfrentou a equipe do Algodões e empatou em 1-1. No terceiro jogo, a equipe do JL perdeu pelo placar de 3-2 fora de casa para a equipe do Cruzeiro de Uruquê. No quarto jogo, o JL empatou em 0-0. No jogo decisivo, o JL precisava vencer e venceu pelo placar de 6-0 a equipe do Paraná do Jardim Norte 1. No mata-mata, nas oitavas de finais, a equipe de JL enfrentou o Internacional de Bom Futuro. No tempo normal, empatou em 1-1. Nas penalidades, a equipe de JL venceu pelo placar de 3-2. Nas quartas de finais, em um jogo muito polêmico, o JL passou por cima do Cuiabá, vencendo pelo placar de 3-0, carimbando sua vaga para as semifinais. E chegando na reta final, o JL enfrentou o Náutico das Caraíbas e venceu pelo placar de 2-0, contando aí com a estrela do Churrasco, autor dos 2 gols na partida. Até o momento, a equipe do JL Recreativo tem 62,5% de aproveitamento. Até aqui, a equipe venceu 4 jogos, empatou 3 e perdeu apenas um jogo lá na primeira fase diante da equipe do Cruzeiro de Uruquê. A equipe do JL Recreativo tem 17 gols marcados
contra 5 gols sofridos até o momento. Já a equipe do São José até então está invicta na competição. Na primeira fase, a equipe enfrentou o Cuiabá no primeiro jogo e venceu pelo placar de 1-0. No segundo jogo, aplicou 4-0 fora de casa sobre a equipe do Internacional de Bom Futuro. No terceiro jogo, a equipe do São José venceu pelo placar de 3-0 a equipe do Itacoatiara. No quarto jogo, a equipe do São José ficou no empate em 1-1 contra a equipe do Joinville da Parada 1000. No último jogo da primeira fase, o São José venceu fora de casa pelo placar de 1-0. Nas oitavas de final no estádio Carneirão, o São José aplicou a maior goleada até então na fase de mata-mata, vencendo pelo placar de 8-0 sobre a equipe do Ceará do Recreio. Nas quartas de finais, o São José atropelou o Atlético do Matadouro, vencendo pelo placar de 3-0. Na semifinal, ficou no empate sem gols contra a equipe do Cruzeiro em 0-0. Nas penalidades, a equipe do São José venceu a equipe do Cruzeiro pelo placar de 2-1. O São José até então tem 83,3% de O São José tem até então 83,3% de aproveitamento, com 6 vitórias, 2 empates e 0 derrotas, com 21 gols marcados contra apenas 1 gol sofrido. O São José até então está invicto na competição. Na categoria aspirante, vamos ter um grande jogo entre Cruzeiro da Betânia contra a equipe do Paraná do Jardim Norte 1. Duas equipes com campanhas bem parecidas. O Cruzeiro, na primeira fase, começou perdendo pelo placar de 1-0 para a equipe do Curitiba do Amazonas. No segundo jogo, venceu em casa pelo placar mínimo de 1-0 sobre a equipe do América da Coab. No terceiro jogo, venceu fora de casa o Atlético do Matadouro pelo placar de 1-0. Na quarta rodada, o Cruzeiro venceu o Juventus do Belém pelo placar de 2-1. Na última rodada da primeira fase, o Cruzeiro perdeu em casa para o Ceará do Recreio pelo placar de 2-0. Na fase mata-mata, o Cruzeiro despachou a equipe do Cruzeiro de Uruquê pelo placar de 1-0. Nas quartas de finais, em um grande jogo, o Cruzeiro empatou em 2-2 contra a equipe do Cuiabá. Nas penalidades, venceu pelo placar de 3-2. Na semifinal, enfrentou o Náutico das Caraíbas e, mais uma vez, a disputa ficou nas penalidades. No tempo normal, o Cruzeiro empatou em 1-1 e, na grande decisão, o Cruzeiro venceu pelo placar de 2-1 nos pênaltis e carimbou sua vaga na final. Até então, a equipe do Cruzeiro da Betânia tem 58,3% de aproveitamento, com 4 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas, com 6 gols marcados contra 7 gols sofridos. Já o Paraná do Jardim Norte 1 começou sua primeira fase enfrentando o Uruquê e venceu pelo placar de 1-0. Na segunda rodada, o Paraná ficou no empate em 2-2 contra a equipe do Olho d'Água. Na terceira rodada, novamente mais um empate em 1-1 contra a equipe do Algodões. Na quarta rodada, o Paraná empatou o seu terceiro jogo na primeira fase em 2-2 contra a equipe do Náutico das Caraíbas. E encerrando a primeira fase, perdeu pelo placar de 3-1 para a equipe do JL. Nas oitavas, despachou o Atlético do Matadouro pelo placar de 2-1. Na fase de quartas de finais, o Paraná venceu pelo placar de 1-0 a equipe do Curitiba. Na semifinal, no tempo normal, ficou no empate em 1-1 contra a equipe do Flamengo Belo Monte. E nas penalidades venceu 3-2.
Até então, a equipe do Paraná do Jardim Norte 1 tem 54,16% de aproveitamento, com 3 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota para o JL na primeira fase, com 11 gols marcados e 10 gols sofridos. Chegamos na grande final da categoria principal, com duas equipes do interior, o Ceará do Recreio contra a equipe do Itacoatiara do Encantado. A equipe do Ceará do Recreio chegou até aqui invicta na competição. Na primeira fase, a equipe empatou em 0-0 contra a equipe do Belém. Na segunda rodada, ficou no empate novamente em 2-2 contra a equipe do Curitiba do Amazonas. Na terceira rodada, venceu 2-0 o Atlético. Na quarta rodada, venceu fora de casa 2-1 e encerrou a sua primeira fase empatando em 0-0 contra a equipe do Cruzeiro da Betânia. Na fase de oitavas de final, ficou no empate, no jogo de 6 gols em 3-3 contra a equipe do Paraná do Jardim Norte 1. Nas penalidades, venceu 2-1. Na fase de quartas de finais, novamente ficou no empate em 1-1 contra a equipe do Belém. E nas penalidades, venceu 3-1 e se classificou para a semifinal. Na grande semifinal, o Ceará despachou a equipe do Náutico das Caraíbas, vencendo pelo placar de 2-1. Até o momento, a equipe do Ceará do Recreio tem 58,3% de aproveitamento, com 3 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota na competição. Já a equipe do Itacoatiara, na primeira fase, ficou no empate em 1-1 contra a equipe do Internacional de Bom Futuro. Na segunda rodada, novamente o empate em 1-1 contra a equipe do São José. Na terceira rodada, o Itacoatiara venceu o Cuiabá por 3-0. Na penúltima rodada, o Flamengo venceu a equipe do Itacoatiara fora de casa pelo placar de 1-0. Chegando na última rodada, o Itacoatiara venceu o Joinville 1-0, carimbando sua vaga na fase de mata-mata. Nas oitavas de final, o Itacoatiara venceu a equipe do São José nas penalidades, após empatar sem gols. Nas quartas de finais, o Itacoatiara despachou a equipe dos Algodões nas penalidades, vencendo pelo placar de 3-1 após o empate sem gols no tempo normal. Na grande semifinal, a equipe do Itacoatiara venceu a equipe do Cruzeiro de Uruquê pelo placar de 1-0, se classificando para a grande final. O Itacoatiara até então tem 54,1% de aproveitamento, com 7 gols marcados e apenas 3 gols sofridos, com 3 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota na competição. Chegamos à reta final e você, torcedor, que quer acompanhar de perto, será no próximo domingo a final da 30ª edição da Copa Viana Filho. Foram realizados até então mais de 180 jogos e chegou o grande momento de conhecer os campeões da categoria Sub-18, Aspirante e Principal. E a grande final está marcada para o dia 25 de setembro, domingo, às 4 horas da tarde. A entrada, 1 kg de alimento não perecível, será no estádio Álvaro de Araújo Carneiro ou Carneirão.